Olá, amores! Tudo bem com vocês? O meu nome é Tati Viegas e a minha proposta de hoje é, como vocês já viram aí, a regravação do vestido de babados ou colete, né? Dependendo, né, da criança que vai usar, o tamanho que ela fica, ela serve tanto como um colete ou como um vestido. Bem, para essa peça, eu utilizei aqui 80 pontos e aqui eu já comecei tecendo, ó, a carreira. Ela é toda trabalhada em meia. Eu deixei aqui os últimos pontos para trabalhar com vocês, para mostrar, né, que ela é toda em meia, ó. Então, aqui 80 pontos em meia. Após fazermos a primeira carreira, nós vamos fazer aqui a divisória de pontos. Vou dividir aqui 10 pontos que vai permanecer trabalhado em meia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Então, aqui, 3, 6, 9, 10. Vou colocar o marcador. Agora, eu vou trabalhar aqui 50 pontos em tricô. Então, aqui, 1, 2, 3, e vou seguir trabalhando tricô até fechar 50 pontos. Então, aqui, fechei os meus 50 pontos em tricô, vou colocar aqui outro marcador. E estes 20 pontos que sobraram aqui, porque eu tenho 80 ao total, né? Então, eu tenho 10 aqui, 50 aqui, aqui tem que ter me sobrado 20 pontos. Estes 20 pontos eu vou trabalhar em cordões em meia. Então, avesso e direita eu vou trabalhar em meia. Então, a nossa peça vai ser trabalhada toda assim, ó. Esses pontos aqui em cordões, tá? Aí também fica a opção de você. Se quiser fazer cordões em tricô, sinta-se à vontade, tá bom? Aí você só tem que lembrar que aqui é cordão, aqui é cordão e aqui é jersey, trabalhado meia pelo direito e tricô pelo avesso, certo? E as laterais, o que você decidir, vai ser tanto pelo direito quanto pelo avesso. No meu caso, meia pelo direito, meia pelo avesso. Então, aqui eu vou seguir trabalhando da mesma forma até eu ter a altura desejada, tá? Então, aqui, ó, eu vou seguir trabalhando. Nesse caso, agora, esse lado aqui, ele é todo em meia, né? Porque aqui o meu cordão, ele é em meia. E o ponto central é em meia. E eu quero chamar a atenção de vocês que a divisão é feita ali pelo avesso, lembram disso, né? Nós tínhamos ido trabalhando todo em meia e aí pelo avesso eu fiz a divisão. Ó, pelo avesso eu segui trabalhando em meia aqui, passei a trabalhar em tricô aqui. Então, agora no meu caso aqui é todo em meia, porque aqui é meia, então todo em meia. Então, é só dar a altura. Então, aqui no total, nós temos 72 carreiras, tá? Eu tenho 72 carreiras aqui, e agora aqui eu vou fazer a cava, tá? Eu vou cavar dos dois lados. Então, eu já vou pegar aqui, ó, e vou tirar o marcador, tá? Você pode marcar depois, eu vou marcar antes. Desses pontos aqui, agora eu vou separar 6 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Deixa eu confirmar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui, 6 pontos. E aqui, da mesma forma. Ó.
1, 2, 3, 4, 5 e 6. Isso significa que os pontos extras serão os pontos que nós vamos diminuir. Então, aqui eu vou diminuir 3, 6, 9, 12, 14 pontos. Então, ó, eu vou diminuindo aqui os 14 pontos. 1, 2, 2, um pouquinho que eu peguei um fio. 3, 4, 5, 6, e aí eu vou diminuindo um por um até chegar ali no marcador, né? Se você já tiver separado que nem eu, então tá certinho a contagem, tá? Se você não colocar marcador, você diminui aqui 14 pontos. Ó, então eu cheguei no marcador e vou ficar com um ponto aqui na agulha, né? Então, eu não posso permanecer com esse ponto, senão eu vou ficar com um a mais. Então, agora eu diminuo esse aqui com esse aqui, ó. Aí, eu vou ficar com os 6 pontos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, agora, eu vou deixar o marcador aqui, porque esses pontos vão permanecer aqui em cordões em tricô e esses pontos vão permanecer em jersey. Então, eu vou trabalhar agora até o outro lado, tá? Todos aqui em meia. O centro não tem mudança, é só aqui que agora a gente precisa retirar os pontos e ficar somente aqui com 6 pontinhos na parte, né, do ombro. Então, aqui eu trabalhei toda a carreira, porque essa diminuição precisa ser feita pelo avesso, né? Não temos como diminuir ali. Agora, aqui eu vou diminuir estes 4 pontinhos aqui. Então, 1, 2, 3, eram 3, né? 3 porque são 3 pontinhos, porque aqui são 10. Eu preciso ficar com 6. Então, 3 pontinhos, tiro esse marcador de momento, aí eu tiro esse aqui com este aqui, né? Para finalizar, ó. E aí, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 e 6, os mesmos 6 lá do outro lado. Agora, eu vou dar altura trabalhando da mesma forma, tá? A única coisa que a gente fez foi diminuir os pontos, e nós vamos seguir trabalhando que nem trabalhamos aqui o corpo, tá? Agora, nós vamos trabalhar aqui, deixa eu virar aqui para mostrar. Nós vamos trabalhar aqui da mesma forma, ó. Vamos seguir trabalhando como trabalhamos aqui, tá? Só que agora ficaram somente 6 pontos aqui. Então, 6 pontos em cordão, ponto jersey aqui e aqui 6 pontos em cordão. E vamos dar altura. Então, eu retornei agora aqui, ó, depois que eu fiz aqui, só para retificar, tá? Eu devo ter colocado na edição, mas eu vi que eu tinha arrematado e tinha colocado os pontos aqui, eu arrematei em tricô e eu segui trabalhando em tricô, e na verdade não, né? Aqui eu tô fazendo em cordões em meia, então depois eu inverti, tá? Só para ficar certinho, esses pontos aqui, eles são tramados em meia. A mesma coisa aqui do outro lado, né? Eu arremato e sigo trabalhando em meia. Daí, então, agora, eu vou trabalhar toda essa carreira. Perdão, eu ia falar aqui para vocês que eu fiquei, ó, depois do arremate com
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32. 32 carreiras, tá? Eu fiquei, então, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cordões. Agora, eu vou fazer aqui toda uma carreira da mesma forma, para que o trabalho fique lá do outro lado, porque eu quero aqui seguir trabalhando cordão em meia. Se você estiver trabalhando cordão em tricô, aqui você já pode inverter os pontos e trabalhar todos aqui, né, desde aqui do início até aqui em tricô. No meu caso, não, eu vou passar para cá para vir trabalhando em meia e daí aqui a disposição ficar em meia. Ó, então já cheguei aqui do outro lado, trabalhei, né, toda em meia. Agora eu vou virar para o avesso. E aí, como eu disse, eu quero seguir trabalhando cordões em meia. Então, eu vou agora fazer toda essa carreira aqui em meia também. Se você estiver trabalhando em tricô, você vai dar sequência trabalhando toda essa carreira em tricô. Então, agora eu vou ir em meia, vou voltar em meia e vou fazer novamente o avesso em meia. Tá? Então, ó, agora eu mudei a disposição do ponto aqui, tá? Então, eu estou indo em meia, vou voltar em meia e depois vou voltar novamente para ficar lá pelo lado direito. Então, assim eu fiquei com 2 cordões em meia. Agora, eu vou separar os pontos para ficar o ombro, vou arrematar aqui o pescoço e vou fazer o outro ombro. Então, agora, eu vou separar aqui 20 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 pontos. Se você quiser, você coloca esses pontos numa agulha auxiliar. É o que eu vou fazer posteriormente, porque nós vamos trabalhar agora só esse lado aqui. Agora eu vou arrematar 22 pontos. Então, ó, eu vou começar a arrematar aqui, ó, 22 pontos. Você pode fazer o arremate único, faz 2 pontos e devolve um, tá? Ou você pode, né, tirar aqui 2 juntos, tá? Então, agora, se você também preferir, para não se perder, você pode fazer o seguinte, você pode separar aqui, ó. Vou pegar um marcadorzinho e vou separar aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Tem que me sobrar esses 20 aqui pro meu outro ombro. Então, agora eu vou só colocar esse fio aqui para colocar na agulha auxiliar, já. Tá, ó, tô com o alfinete aqui, eu vou colocar todos esses pontinhos aqui no alfinete. Eu gosto de tirar para colocar o alfinete contrário, tá? Aí fica a seu critério. Claro, quando o trabalho é muito extenso, não dá para fazer isso que eu fiz aqui para não correr risco de perder pontos, né? Ó, vou deixar esses pontos aqui à espera e vou arrematar todos esses pontos centrais. Então, cheguei aqui, posso remover esse marcador. É claro que eu preciso devolver esse ponto aqui e diminuir ele, porque senão vai ficar um ponto a mais aqui, né? Então, agora eu vou fazer aqui a divisória do ombro. Para o ponto fantasia, eu preciso ter número ímpar no meio, tá? Então, o que que eu vou fazer? E você também. Você pode decidir fazer 6 pontos aqui,
tá? E 7 aqui, ou o contrário. Vou explicar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos que vão ser trabalhados em cordões. Vou colocar o marcador e aí, ó, por que que eu falei? Porque aqui no meio eu preciso ter ímpar. Então, 2, 4, 6, 7. Para me sobrar 3, 6, 7 pontos no meio. Entenderam? Porque se você colocar os mesmos 6 aqui, vai sobrar 8 no meio. Então, aí o ponto fantasia não vai fechar, tá? Mesmo que você tenha feito aqui maior, você cuide para que aqui no ponto fantasia fique número ímpar. Então, agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou colocar o marcador e aqui sobraram 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Carreira do avesso, eu vou permanecer trabalhando as laterais aqui em cordões. Aqui é cordão, passo o marcador, no centro dos marcadores é ponto jersey e aí vai ser o ponto fantasia. Então, aqui agora é tricô e pelo direito é meia. Passo o marcador e aqui é cordão, que no meu caso é meia. Bom, agora vamos voltar aqui, ó. Aqui foi aquela carreira que viemos aqui, ó, onde fizemos a diminuição pelo avesso. Então, nós temos quantos cordões até chegar aqui na divisória, tá? A divisória que eu digo, passando aqueles 2 cordões. Mas nós vamos contar eles também. Então, aqui, ó. Vamos contar a partir do cordão. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34. Agora, aqui já temos um, que foi o da separação, tá? Então, isso aqui agora, ó, deixa eu virar aqui, ó, é a parte do ombro. Nós estamos virando o ombro aqui para baixo, ó, dando altura na cava. Então, agora eu vou repetir o número de cordões aqui. Bem, então aqui, ó, eu já dei a altura das 34 carreiras. Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34. E aí eu vou retornar, ó, mostrar para vocês. Eu estou aqui no centro da peça. Eu vou retornar aqui para o lado da cava. Ó, eu tenho que começar a recolocar os pontos para ficar igual a essa parte aqui. Então, eu vou trabalhar todos os pontos até aquele outro lado lá. Vocês lembram que aqui nós tínhamos 10 pontos, certo? E agora aqui eu tenho 3, 6, 7 pontos, certo? Porque eu peguei e botei um pontinho a mais aqui para essa borda. Então, eu tenho que aumentar aqui 3 pontinhos. Se você permaneceu com 6 aqui, porque você colocou 7 aqui, agora você tem que aumentar 4 pontos aqui. No meu caso, 3 pontos. 3, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, eu vou fazer esses 10 pontos aqui trabalhados em cordão.
Agora aqui eu dou sequência trabalhando esses pontos aqui, que eu aumentei novamente para fazer a cava. E aqui eu trabalho normal. Bem, agora, a partir dessa carreira, nós vamos trabalhar o ponto fantasia. Os pontos laterais vão permanecer em cordões. E aí, vocês lembram que eu tinha me referido que aqui no meio tinha que ficar números ímpares. Por quê? Porque eu preciso que esse aqui seja meu ponto central, ó, e que aqui tem o mesmo número nas laterais. Nesse caso, são 3 aqui, um ponto central e 3 aqui. Então, aqui eu vou trabalhar 1, 2, 3 pontos meia, uma laçada, o ponto central em meia, uma laçada e 3 pontos em meia. Aqui, agora eu trabalho cordão. A carreira do avesso, o que é cordão permanece e o centro ali permanece trabalhado todo em tricô, até mesmo as laçadas. Então, 1, 2, 3 tricôs, a laçada em tricô, o ponto central em tricô, laçada em tricô, os demais em tricô, né, os 3 pontos, e aqui a bordinha, cordão em meia. Próxima carreira do gráfico, do ponto fantasia. Agora aqui vão ser 1, 2, 3 pontos em meia, uma laçada, 3 pontos em meia, 1, 2, 3, uma laçada e 3 pontos em meia. Trabalho os demais pontos. Agora eu vou fazer todo o processo dos cordões, do outro lado todo em tricô, e aí eu retorno novamente aqui pelo direito. Então, eu fui, voltei, tá? Tá ficando assim, ó. Agora, vamos fazer novamente aqui, ó, cordões, passo o marcador. Faço 3 pontos meia, 1, 2, 3. Agora, laçada, 1, 2, 3, 4, 5 e laçada. 1, 2 e 3. Vou ir e voltar agora e retorno, né? Agora eu termino aqui, venho pra cá e retorno no ponto fantasia. Então, já fiz aqui o início, passei o marcador. Agora, 3 pontos em meia, laçada, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 pontos em meia, laçada, 3 pontos em meia. 1, 2, 3. Vamos repetir o processo novamente até aqui. Ó, retornei e vou mostrar para você, ó, que ele começa, né, a fazer aumentos, né? Então, aqui é onde começa a aumentar. Agora, nós vamos repetir mais uma vez este motivo aqui. Só que agora o centro mudou. Eu acho que foi essa confusão do outro vídeo, né? Ó, eu tenho que achar o mesmo ponto central, fazer o número de pontos aqui, laçado, o ponto central, laçado, e o mesmo número de pontos aqui. Aqui eram só 3. Agora, no segundo motivo, são 7. Então, para o segundo motivo, vai ficar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cheguei no centro, laçada, meia, laçada. Vou dar sequência fazendo aqui 7 pontos. Vou repetir o processo e retorno aqui pelo direito. Ó, só deixa eu mostrar aqui, ó. Nós abrimos novamente os furinhos ali. Então, agora aqui pelo direito, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Laçada. 1, 2, 3 meias, laçada e 7 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Retorno pelo direito. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora eu faço laçada e 5 pontos meia. 1, 2, 3, 4, 5. Laçada e 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Volto pelo direito. Agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laçada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laçada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Retorno aqui para fazer as explicações. Ó. Então, aqui agora, ó, nós vamos seguir trabalhando o ponto fantasia, é este aqui, tá? E aí, para não dar confusão, para quem não consegue enxergar a mesma linha, né, que tem dificuldade de enxergar o ponto central, é só você contar, ó. Quando você estiver aqui, ó, você trabalhou, né, na carreira anterior, não na volta, né, pelo lado direito, você trabalhou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma laçada e 7 pontos e uma laçada, então, aí você voltou. Você não vai trabalhar aqui 9 pontos. Você vai recomeçar aqui com o ponto central. Aí é só você contar aqui e achar o centro do trabalho, ó. 2, 4, 6, 8, 10... No caso aqui vai ser 11, ó, vamos conferir? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Então, agora vão ser
11 pontos, meia, uma laçada, um ponto em meia, uma laçada, 11 pontos em meia. Depois, 11 pontos meias, uma laçada, aí como, né, você aumentou, a laçada vira ponto, vai ser 3 pontos meias. Na outra carreira, 11 pontos meias, laçada, 5 pontos meias. E na última carreira, antes de recomeçar, 11 pontos meias, laçada, 7 pontos meias. Na outra carreira, recomeça. Conte os pontos, ache o ponto central e isola ele. Conta quantos pontos fica desse lado, são os pontos meias, faz a laçada, o ponto meia e a laçada e o restante em meia. Então, esse aqui é o ponto fantasia. Ele fica com 1, 2, 3, 4 furinhos, ó. 1, 2, 3, 4 furinhos, certo? Então, é só você ir repetindo esse processo aqui até conter aqui o mesmo número de carreiras com aqui a parte de baixo. Eu vou voltar para dizer quantas carreiras eu fiz, tá? Mas é só para dar o exemplo, ó, você vai trabalhar até finalizar aqui o número de carreiras. E aí, como a gente está aumentando aqui com laçadas, ele só vai abrindo. Então, aqui, ó, eu já concluí a parte da frente, tá? Então, ficou aqui, ó, em questão de motivos. Ó, eu tinha feito aqui com vocês, né? Então, eu fiz mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, ficaram, ao total, 9 motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 motivos, tá? E aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Na altura, tá? Se você colocar assim, tá? Vai parecer que não fecha aqui, ó, tá? Por quê? Porque aqui, ó, tá enrugadinho, mas se você contar, vai ter aqui a mesma quantidade de cordões. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 cordões. E aqui eu vou ter os mesmos 37. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 cordões. Tá? Então, aqui nós temos a mesma quantidade aqui em relação aos cordões. Então, não se preocupe se você for igualar aqui as laterais, né? E parecer que tá faltando ali, ó. E aí você vai lá e faz o quê? Você faz mais carreiras. Se você fizer mais carreiras, e aí então vai ficar desproporcional, tá? Porque nós temos sim o mesmo número, ó, nós temos que acertar aqui, temos sim o mesmo número de cordões em ambas as laterais. Outra coisa é, para quem quiser saber aqui, ficou com um total de 95 pontos. Agora eu vou pegar esses 95 pontos e vou inserir aqui aqui, ó, eu cortei o fio, tá? Agora você pode cortar o fio e aí você coloca em alfinete, né? Ou você vem aqui e passa o fiozinho por dentro para deixar isso aqui reservado, porque agora nós vamos trabalhar o outro lado, e aí então eu vou deixar só reservadinho para trabalhar posteriormente esse lado aqui,
tá? Então, é só colocar todos esses pontinhos aqui separado no momento. Então, nós tínhamos deixado aqui na auxiliar, agora eu vou retirar aqui e vou colocar, ó, vocês lembram o seguinte, que eu coloquei esses pontos aqui na auxiliar e segui trabalhando para cá. Então, agora eu preciso trabalhar para lá, então, a agulha precisa estar na mesma posição que eu inseri a auxiliar ou o fio, né, conforme o que vocês colocaram. Então, ó, eu vou retirar aqui todos os pontos e vou inserir a agulha aqui, ó. Ó. Depois de colocar a agulha aqui, eu vou virar o trabalho, que agora eu vou trabalhar daqui pra lá. Vou pegar o fiozinho e aí nós vamos, né, proceder daquele mesmo jeitinho que fizemos sempre quando temos aqui que recolocar o fio. Você recoloca o fio no trabalho, num pontinho aqui de baixo, deixe ele assim, um nozinho para depois arrematar. E agora vamos fazer aqui a separação dos pontos, ó. Assim como nós fizemos aqui do outro lado, ó, nós vamos trabalhar agora essa mesma altura que trabalhamos aqui, nós vamos trabalhar aqui deste lado, tá? Então, agora, o que eu quero chamar a atenção aqui? Deixa eu tirar essas coisas daqui. O que eu quero chamar a atenção? É que aqui, ó, nós temos aqueles 20 pontos aqui. Esses 20 pontos, eles são, na verdade, 10 pontos, ó, porque vai ser dobrado ao meio, tá? Então, nós temos 10 pontos. Agora, nós temos aqui 6 pontos, então, nós vamos recolocar aqui nesta ponta 4 pontos, que é para igualar, né? Quando nós chegarmos aqui embaixo, nós vamos igualar 4 pontos, tá? Então, é só isso que tem que ter o cuidado aqui. Aqui em cima, nós vamos trabalhar assim, ó. Vocês lembram que eu falei que no centro precisa ter pontos ímpares, né? Então, se eu vou deixar 6 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que é a minha borda, tá? Eu preciso deixar a borda aqui também, né? Então, eu vou separar aqui, ó, 3, 6 e 7. 3, 6 e 7, tá? Então, essa vai ser a diferença, que deste lado aqui, eu vou trabalhar com 7 pontos na borda, ó, 3, 6 e 7, porque aqui precisa sobrar ímpar. Então, 3, 6 e 7. E aqui, os meus 6 pontos desta borda de cá, tá? Porque se eu igualar as bordas, no centro vai ficar par. E aí, então, eu vou ter um ponto a mais, e isso vai me atrapalhar na hora de fazer a divisória. Então, aqui, 7 pontos. Então, agora eu vou novamente pegar os 2 marcadorzinhos para separar as bordinhas. Então, ó, vou separar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu vou continuar trabalhando aqui em cordão e meia. Agora, aqui, eu vou trabalhar 7 em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vou aqui trabalhar os meus pontos da borda, que são em meia. E aí, agora eu vou trabalhar sob esses pontos aqui, exatamente como eles se apresentam, exatamente como fizemos aqui essa outra altura aqui, certo? Ó, vai ficar assim.
cordão, gerça e cordão. Agora, aqui vai ser a mesma coisa, cordão, gerça e cordão. E aí, nós vamos trabalhar aqui a mesma quantidade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Depois eu confirmo com vocês, eu vou trabalhar aqui, mas eu tô verificando aqui 16 cordões, tá? Então, tem que virar aqui e aí, quando tiver pronto o meu, eu retorno. Dei a altura aqui, ó, realmente fiquei aqui, ó, comecei aqui, né? Então, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cordões e vim pro lado direito, certo? Assim, nós estamos com o número de carreiras igual lá ao outro lado. Agora, aqui eu vou aumentar aqui 4 pontos. Lembram que eu disse que aqui seriam 10 pontos, né? Ó, aqui embaixo tem 20 pontos, virando a metade são 10 pontos. Então, eu preciso igualar aqui, ó. Então, se eu tenho 6 aqui na borda, ó, 3, 6, eu preciso de 4 para ficar com 10. Então, aqui eu só coloco 1, 2, 3, 4 pontinhos, tá? Então, eu acrescento esses 4 pontos aqui e vou seguir trabalhando aqui como borda. E vou dar continuação fazendo aqui um motivo. Então, eu vou fazer todo um motivo aqui completinho. Depois, o próximo motivo já não vai ser completo. Eu vou trabalhar daí só as primeiras carreiras, mas eu vou trabalhar aqui. Então, ó, aqui 1, 2, 3 e 4. Aqui meus pontinhos que eu acrescentei, trabalho os outros 6. Assim, eu repus os pontos da parte da cava, que depois vai ser unida aqui. Agora, eu vou voltar a fazer o ponto fantasia. Então, tenho 7 pontos, preciso utilizar o ponto do meio. Então, 1, 2, 3 pontos em meia, uma laçada, um ponto em meia e uma laçada, e 3 pontos em meia. Carreira do avesso, pontos, né, como se apresentam. Então, pontos de borda, tô trabalhando aqui em meia, pontos centrais em tricô e ponto de borda em meia. Aqui eu vou trabalhar exatamente como eu trabalhei o ponto fantasia do outro lado, tá? Mas eu vou repetir aqui o motivo para não ficar dúvida. Então, vou trabalhar a carreira do avesso, retorno pelo direito. Então, trabalhei aqui os 10 pontos em meia, passo o marcador. 3 pontos em meia, laçada, 3 pontos em meia. Laçada, 3 pontos em meia. Retorno aqui novamente. 10 pontos em meia, passo o marcador, 3 pontos em meia, laçada, 5 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, laçada, 3 pontos em meia. Retorno aqui pelo direito novamente. Agora, aqui são 3 meias, uma laçada,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos em meia e uma laçada. E aqui os 3 pontos em meia. Retorno pelo direito novamente. Aqui, como eu disse anteriormente, eu já tenho um motivo aqui, ó. Aqui tem um motivo completo e agora eu vou fazer mais uma carreira como se eu fosse fazer um próximo motivo. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, agora eu tenho que vir até o centro novamente, então são mais 4 pontos aqui. Então, aqui eu tinha 3, agora são 7. 4, 5, 6, 7. Laçada, ponto meia, laçada e aqui 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora eu vou fazer normalmente retornando para o lado direito do meu trabalho. Ó, assim eu fiz aqui mais uma montagem como se eu fosse começar novamente o motivo. Bem, agora aqui, ó, eu vou explicar para vocês o seguinte, nós vamos ir trabalhando toda esta carreira aqui em meia e vamos retornar toda ela trabalhada em meia, tá? Não vai ter mudança nenhuma, não vai ter alteração e nem aumento de pontos, né? Porque as laçadas aqui vão aumentando. Só trabalhar toda ela em meia. Vou até retirar o marcador. De momento, eu não vou precisar dele. Eu vou só permanecer com aquele marcador lá do outro lado, onde tem a borda de 6 pontos, que depois eu vou fazer uma outra explicação lá e eu vou precisar daqueles 6 pontos separados. Então, ó, viram que ali eu passei pelo processo das laçadas e não fiz mudança, né? Eu vou fazer toda a carreira em meia e vou retornar toda em meia. Esse aqui eu vou manter por enquanto, como eu havia dito. Tá, agora vamos voltar pelo avesso trabalhando toda em meia. E aí eu retorno aqui no direito. Depois de ir e vir em meia, vamos fazer a carreira para as casas de botão. Aqui eu vou trabalhar assim, ó. Vou trabalhar 5 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5 pontos em meia. Vou fazer uma laçada e tirar 2 pontos juntos. Aqui eu criei a primeira casa. Vou trabalhar 3 pontos. 1, 2, 3. Uma laçada, 2 juntos. Segunda casa. 3 pontos. 1, 2, 3. Laçada, 2 juntos. 1, 2, 3. 3 pontos. 1, 2, 3. Laçada, 2 juntos, quarta casa. 1, 2, 3. Laçada, 2 juntos, quinta casa de botão. E aqui a borda. O meu processo de volta, eu vou fazer todo em meia. Até mesmo as minhas laçadas eu vou fazer em meia. Então, agora aqui eu preparei as casas, retornei em meia e agora nós vamos começar a fazer o babado. No outro vídeo, por que eu deixei esse aqui, ó? Para mostrar para vocês exatamente o que eu fiz no outro vídeo. O outro vídeo eu fiz o babado aqui e aqui eu permaneci trabalhando as carreiras em cordões, tá? Então, eu permaneci com os pontos de borda. E eu tive indagações de que se eu
né, se quisesse fazer toda aqui em babado, que é o que eu vou fazer agora, o que teria que fazer, tá? Mas sim, podemos fazer. Vou até tirar aqui, tá? Pra gente esquecer que ali era cordões e agora vão ser toda trabalhado babado. Então, faço aqui 2 pontos tricô. E agora eu vou fazer a repetição, né? Os pontos, aqui a repetição. Como é que vai ser aqui a repetição? 1 ponto em meia, uma laçada, 4 pontos em tricô. Então, 1, 2, 3 e 4. Esse aqui é a casa de botão que tínhamos anteriormente. Agora, a repetição novamente. 1 meia, uma laçada, 4 tricôs. 1, 2, 3 e 4. Repetição. Meia, laçada, 4 tricô. 1, 2, 3 e 4. Meia, laçada, 4 tricô. 1, 2, 3 e 4. Meia, laçada, 4 tricô. 1, 2, 3 e 4. Meia, laçada, 4 tricôs. 1, 2, 3 e 4. E aí, aqui tá o diferencial, ó. Nós não temos mais pontos para fazer aqui a questão, né, de repetição. Então, nós vamos trabalhar esses 2 pontinhos aqui em tricô também. Tá? Então, é só aqui que nós vamos ter esse diferencial. A carreira do avesso, os pontos são como se apresentam. Então, ó, se lá era tricô, aqui é meia. Então, aqui meia, 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 meia. Aqui é tricô, tricô, tricô. E aqui é meia, ó. Meia, 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 meia. Tricô, tricô. Aqui é meia, 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 meia. Tricô, tricô. Meia, meia, meia e meia. Tricô, tricô. Meia, meia, meia e meia. Tricô, tricô. Meia, meia, meia e meia. Tricô, tricô, meia e meia. Bom, agora a terceira carreira. A terceira carreira, 2 pontos em tricô. Tricô, tricô. Repetição. Agora vão ser 2 pontos em meia. Meia, meia, laçada. 4 pontos em tricô. 1, 2, 3 e 4. Meia e meia, laçada, 1, 2, 3, 4 tricôs. Meia, meia, laçada, 1, 2, 3, 4 tricôs. Meia, meia, laçada, 4 tricôs. Meia, meia, laçada, 1, 2, 3, 4. Laçada, perdão, laçada não, né? Meia, meia.
meia, meia, agora sim, laçada e 1, 2, 3, 4 tricôs e os dois últimos aqueles que ficaram extra aqui. Agora, vamos retornar novamente, fazendo o avesso pontos como se apresentam. Retorno aqui pelo direito. Agora, aqui, 2 pontos tricô. E agora, são aqui 3 pontos em meia. 1, 2, 3 pontos em meia, uma laçada e os 4 tricôs. 1, 2, 3, 4. 3 pontos em meia. 1, 2, 3, laçada e os 4 tricôs. Então, essa carreira aqui, ela é toda composta de 3 pontos em meia, uma laçada, 4 pontos tricôs. Aqui agora, 2 pontos tricôs. Um, 2, 3, 4 pontos em meia, uma laçada, 4 pontos tricôs. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 meia, uma laçada, 4 tricô. Então, essa repetição aqui é de 4 pontos. 4 pontos em meia, laçada, 4 pontos tricôs. Agora, são 2 tricôs. E pra mim vai ser a última, na penúltima carreira, né? A última pelo lado direito, tá? Então, aqui pra mim vai ficar 2 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5 pontos em meia, uma laçada e 4 tricôs. 1, 2, 3, 4. 5 pontos em meia, uma laçada e 4 pontos tricôs. Agora, eu vou mostrar uma coisa aqui, ó. Uma outra coisa que me perguntaram é na altura do babado, tá? Se essa aqui seria, se não teria como aumentar. É claro que tem, né? Só que você tem que cuidar o seguinte, quanto mais você aumentar, né? Quanto mais números de carreiras você fizer, mais aumentos de pontos vai ter. E aí, né, tem que cuidar para que o babado não vire um repolho. Mas é óbvio que dá, é só você seguir aumentando, porque vocês viram que essa laçada, ela vai, né, aumentando um ponto no babado. Então, se você quer dar sequência, aqui eu trabalhei 5 pontos e uma laçada. A próxima carreira vai ser 6 pontos e uma laçada, a outra 7 pontos e uma laçada. E assim você amplia o tamanho aqui, né, a altura do babado. No meu caso, eu vou encerrar aqui. Então, vou fazer essa carreira, vou retornar e volto para encerrar aqui essa parte do trabalho. Aqui pelo direito eu vou fazer então o arremate. Eu vou tirar um ponto, trabalhar o outro e passar esse aqui por cima. E assim eu vou proceder até o último ponto. Se você gosta de fazer outro tipo de arremate, também fica a seu critério. Neste caso aqui, eu gosto de trabalhar um ponto de cada vez, não retirando 2 e voltando um para a agulha, para que o babado aqui, né, como é babado, fique mais frouxinho aqui embaixo, tá? Então, por isso que eu não utilizo a outra técnica de arremate. Eu gosto de fazer cada pontinho de uma vez. Ó, então, aqui já arrematadinho, todos os pontos, babadinho pronto, já à espera depois para a finalização. Agora, nós vamos fazer o seguinte, antes de colocar pontos, que eu não vou mais utilizar essa aqui, né, ó, por quê? Porque
porque minha agulhinha é muito curtinha, eu vou passar para a agulha circular, né? Porque eu preciso do fio maior, né? Eu preciso de uma extensão maior da agulha. Mas aí agora nós vamos vir aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês para não ficar dúvida. Ó. Aqui tá a parte menor que trabalhamos. Agora eu vou vir aqui neste ombro, ó, e eu preciso unir aqui as duas laterais. Tá? Eu preciso unir essa parte maior aqui para depois colocar os pontos aqui para fazer o babado. Então, ó, nós vamos pelo avesso. E aí, você vai fazer o quê? Você vai passar uma costura aqui. Então, agora eu vou pegar aqui. Ó, então, eu já estou aqui com uma agulhinha, né? E vou começar, no meu caso, tá? Eu vou começar a costura, ó, da cava para baixo. Faz diferença? Não, não faz diferença nenhuma. Eu só vou fazer assim por preferência minha. Então, ó, eu vou vir aqui na base da cava. Opa! E vou agora aqui fazer uma costurinha aqui. A costura, você faz ela como você costuma fazer. Fica a seu critério de como é que você vai fazer essa costura, certo? A única coisa que você tem que cuidar, porque nós temos, né, a quantidade certinha aqui de cordões de um lado e cordões do outro. Aqui, ó, eu tô com aquele fiozinho à espera, lembra que eu vim passando o fio daqui pra cá. Então, deixa ele ali por enquanto. Então, eu vou fazer aqui pontinho atrás. Aí, você vai me perguntar, pode ser a costura de crochê? Pode. Pode ser um ponto de cá, outro de lá? Pode. É como eu estou dizendo, fica opcional a forma que você quer fazer aqui essa costura. Então, eu vou costurar aqui toda a lateral até chegar lá embaixo. Então, eu já concluí a costura e eu vou deixar esse fio por enquanto aqui, tá? Eu não vou cortar ele. Ó, agora eu vou pro lado direito, ó. Então, aqui está o lado direito do trabalho costuradinho. Venho aqui, aonde ele está, ó, e vou recolocar aqui todos esses pontos aqui na agulha. Tá? Então, eu vou recolocar esses pontos aqui. Esse fiozinho aqui, se você quiser ir puxando ele, né, daqui, que ele está preso aqui, ó, você pode já ir puxando. Fica a seu critério também se você sente segurança de soltar ele, né, soltar todo e depois só ir inserindo os pontos. Vou recolocar os meus pontos e já retorno. Ó, então, eu já coloquei todos os pontos aqui na agulha circular e puxei o fio, né? O fiozinho que tava aqui é esse aqui. E aí, eu já emendei um fiozinho nele aqui, porque agora nós vamos dar sequência trabalhando daqui pra cá. Aí, agora, eu vou trabalhar toda essa parte até chegar aqui no centro, ó, porque eu coloquei os fios até aqui, né? Esses aqui é o que eu tenho que repor agora. Então, até lá, aquele centro, eu vou trabalhar em ponto meia, tá? Então, eu vou trabalhar todos os meus pontos aqui em meia até chegar lá no centro. Quando chegar lá, eu retorno. Então, agora eu cheguei aqui no último ponto, ó, e aí eu trabalho ele e agora eu vou
recolocar esses pontos aqui na agulha, tá? Todos esses pontos da base. Aí vou vir até aqui o último, vou virar e todos os pontos até a cava. Tá? Se você estiver escutando aí, né, uma gritaria, porque na frente da minha casa tem uma escola de 1ª a 4ª série e eles cada vez mais gritões. Então vamos lá, ó. Vamos vir aqui e vamos começar a recolocar os pontos. Lembram que eu disse que eu ia deixar o fio aqui, ó, justamente por causa disso aqui, ó, para não ficar esse furo, depois a gente puxa o fiozinho e aí a gente arremata com o nozinho ali, né, com um pontinho por trás. Agora nós vamos recolocar ponto por ponto. Se você prefere uma agulha de crochê para fazer essa parte aqui, aí fica a seu critério, tá? Você suba os pontos para a agulha principal da forma que você achar melhor, mas é só você ir subindo ponto a ponto. Tá? Aí chegando aqui no ponto aqui em meia, fica mais fácil de enxergar, né? Ó, porque a gente vem bem no centro dele. Ó, aqui não é ponto, aqui é ponto. Tá? Então agora é só puxar ponto a ponto. Eu vou puxar até o final e depois na hora da virada lá eu retorno. Então, ó, cheguei aqui. Agora eu vou começar a trabalhar aqui nessa lateral ponto por ponto. Tá? Então, agora é só subir aqui essa parte da lateral. Ela fica um pouquinho chato de trabalhar, porque a gente veio trabalhando reto ali da parte de baixo e agora estamos subindo aqui do lado, né? Então, ela veio assim e agora ela fez assim. Então, talvez fique um pouquinho chato de subir os pontos. Mas nós vamos ir puxando até chegar lá embaixo da cava. Todos esses pontos aqui até aqui. Então, aqui já recoloquei todos os pontos. No outro vídeo, eu fiz com a opção de fazer toda a volta em meia. Agora, eu vou fazer toda a volta em tricô para mostrar que também é possível, tá? Por quê? Porque o babado, ele indifere, porque ele tem no babado ali pontos tricô e meia. Então, você pode sim optar por essa carreira aqui ser toda em tricô. Então, eu vou voltar ela toda em tricô até chegar lá do outro lado, aonde eu tenho lá cordões, né? Ó, aqui do outro lado, eu tenho esses cordões aqui. Então, eu vou voltar até aqui. Então, aqui agora tem os 6 pontos que eles são trabalhados em cordão. Aqui é a mesma coisa, se você quer trabalhar todo em cordão, permaneça trabalhando aqui os pontos em meia. No meu caso, eu vou transformar eles junto aqui para tricô, porque eu vou trabalhar eles junto no babado. Tá? Mas se você quiser continuar trabalhando aqui em cordão, é só seguir trabalhando esses 6 pontos aqui. Depois de recolocar todos os pontos, voltei trabalhando em tricô. Agora aqui, eu tenho na minha agulha 211 pontos, tá? Então, eu vou trabalhar aqui 1, 2 tricôs e vou dar sequência aqui na primeira carreira do babado, né? Ó, 1,6, uma laçada, 1, 2, 3, 4 tricôs, 1,6, laçada, 4 tricôs. Certo? Vamos trabalhar até o final a primeira carreira do babado. Então, aqui, ó, vai ficar assim, ó, no finalzinho, se você tinha os mesmos 111 pontos que eu, tá? Aí, você vai fazer aqui,
É meia laçada, 4 tricôs, meia laçada e 3 tricôs. Essa aqui vai ser a diferença só aqui no finalzinho no babado. Agora eu vou deixar para vocês aqui a receitinha de todo o babado, tá? E aí é só seguir aqui fazendo exatamente como fizemos o babado aqui do outro lado. Você vai fazer agora em todos esses 211 pontos o mesmo processo com as carreirinhas do babado. Depois eu retorno para a gente finalizar totalmente a peça fazendo as costuras. Então, aqui a peça já está toda concluída com o babado aqui em toda a volta dela. E aí, agora, vamos para os arremates. Então, nós já tínhamos costurado aqui, para poder dar sequência no trabalho. Agora, você vai colocar a sua peça em cima da mesa, vai ajustar ela aqui, ó. O que que nós vamos fazer aqui, ó? Dobrar. Aqui é onde nós temos aqueles 20 pontos aqui debaixo da cava, tá? Então, a gente dobra aqui, ó, para medir exatamente aqui a metade, né? Que são aqueles 10 pontinhos aonde a gente precisa unir essa parte pequenininha aqui que eu disse que nós voltamos a ficar com os 10 pontos aqui. E vou encaixar aqui, ó, aqui os 6 pontos, ó, você vem aqui e encaixe aqui, ó, vamos ver se vai dar para entender bem. E aqui é aqueles 4 pontinhos, aí nós vamos prender esses pontos aqui. Vamos abrir a peça assim, ó. Vamos pro avesso. Ó. Coloca essa parte menor assim. E aí, você vem e encaixa essa parte aqui, ó. Os 10 pontinhos. E aí, nós vamos passar aqui uma costura. Então, eu já tenho aqui a minha agulhinha preparada, ó. E vou costurar essa parte aqui, aqui nesta outra parte da frente. E aí, nós viemos aqui fazendo uma costura. Ó, chegando aqui, no finalzinho a gente, né, aí faz aquele acabamento de nozinho, né, ou como você prefere aí fazer o seu acabamento. Venho aqui, corto o fio. E aí, depois, pego aqui uma agulhinha.
E venho aqui nesse fio para esconder ele aqui por dentro. Eu já fiz lá pelo outro lado a colocação dos botões. Os botões, eles são feitos aqui, ó, são colocados aqui, os 5, né, ó. Prepara aqui os 5 botõezinhos, para que a gente possa vir com essa parte aqui. Então, essa aqui é a parte que fica pra dentro, assim, ó. Tá? E aí, a gente prende agora o botãozinho na casa de botão. E assim ficou concluída a peça. Agora eu vou deixar passando fotinhos da peça toda esticadinha para vocês verem como ficou, porque aqui a minha bancada é muito pequena, não tenho como. E aí vocês fiquem aí com a conclusão total do trabalho. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo comigo. Um enorme beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!